Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, mais uma vez nós nos encontramos para meditarmos no mistério do Tríduo Pascal, Tríduo Sagrado, como a Igreja chama, que nos faz celebrar a Páscoa do Senhor. Antes de tudo, é importante que nós compreendamos o que a liturgia faz com a nossa fé. A nossa salvação, ela aconteceu no passado, uma vez por todas. Há 2000 anos atrás, o nosso Salvador Jesus Cristo entregou-se por nós na cruz, morreu e ressuscitou. Esse fato histórico, ele está lá no passado. No dia 7 de abril do ano 30, uma sexta-feira, Jesus foi crucificado. No dia 6 de abril, celebrou a Páscoa com seus discípulos, na noite da quinta para a sexta-feira santa. E no dia 8 de abril, ele permaneceu na morte. E no dia 9, o seu túmulo foi encontrado vazio. Isso ficou no passado. Mas esse acontecimento, prestem bem atenção, esse acontecimento ocorrido uma vez por todas no passado, ele se torna realmente presente na nossa vida, com toda a força de salvação, nos ritos sagrados da liturgia da Igreja. Isso é que é importante compreender. A liturgia, o rito litúrgico é diferente de qualquer outra oração que vocês façam. Nas outras orações, vocês experimentam a graça de Deus. Realmente, nas outras orações, vocês recebem a graça de Deus. Mas no rito litúrgico, o fato acontecido no passado invade o presente da nossa vida, entra no presente, de modo que, celebrando os ritos sagrados, nós de verdade entramos na Páscoa de Cristo e recebemos toda a graça salvífica da Páscoa do Senhor. Então, para a igreja, para o cristão, é um momento soleníssimo, importantíssimo, que nós deveríamos viver com todo o sentimento, com todo o afeto, com toda a consciência de corpo e alma. Realmente, esses dias santos. Então, o Tríduo Sagrado, 3 dias. Quais são esses 3 dias? A quinta à noite, a quinta ao entardecer, a partir das 5 da tarde, se celebra a missa da ceia do Senhor. Então começa-se o tríduo. Só que lembrem, para os judeus, o entardecer é o começo do novo dia. Então a quinta e a sexta-feira são um dia só. A quinta à tarde até a sexta tarde é o primeiro dia do tríduo pascal. E o que se celebra neste dia? Uma coisa tremenda. O nosso Salvador entregou-se. Ele entregou-se a vida toda. Ele começou a se entregar quando se fez homem no ventre da Virgem Maria. Vocês se lembram do que diz o Senhor na Epístola aos Hebreus? Ele diz: Pai, Tu não quiseste sacrifício pelo pecado. Tu me fizeste um corpo. Oblações e oferendas não foram do teu agrado. Então eu disse: eis-me aqui, eu venho ao Pai para fazer a tua vontade. Vejam, o Filho se fez homem. Na verdade, a paixão de Cristo, a Páscoa de Cristo começa na encarnação. O Filho se fez homem, assumiu um corpo para fazer a vontade do Pai até a morte.
Vejam, sacrifícios não foram do teu agrado, os sacrifícios de animais irracionais. E a carta aos Hebreus vai falar longamente sobre isso. Esses sacrifícios não eram o ideal. Esses sacrifícios do Antigo Testamento, aqueles animais não tinham consciência do que estavam acontecendo. Aqueles animais não podiam dizer: Pai, Deus Santo, eu te amo. Não. Tinha algum valor aqueles sacrifícios do Antigo Testamento? Tinha. Sabe por que tinham? Tinham valor porque prenunciavam o sacrifício de Cristo. Já é de Cristo que eles recebem o valor que têm. Porque no plano de Deus, aqueles cordeiros já eram figura do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele sangue daquelas vítimas já prefigurava o sangue bendito do nosso Salvador, Jesus Cristo. Então, já no Antigo Testamento, é de Cristo que essas vítimas recebem o valor para agradar a Deus. Mas a carta aos Hebreus diz: não foram do teu agrado. Quer dizer, estes sacrifícios não eram o ideal que tu querias. Tu então me fizeste um corpo. Tu me fizeste homem, Pai. Corpo aqui quer dizer homem. E agora eu digo: eu venho para fazer a tua vontade. E qual é a vontade do Pai? É tremenda. A vontade do Pai é que o Filho vá se entregando a vida toda. Se fosse hoje, a gente diria assim: fosse derramando todo o seu suor, se dando todinho. Na linguagem bíblica, ele foi derramando o seu sangue. O sangue quer dizer a vida dada. Jesus foi derramando sangue nos 30 anos de silêncio em Nazaré, numa vida escondida, besta, monótona, como muitas vezes a nossa. Jesus foi derramando sangue nos caminhos da Galileia, cansado, como naquela vez ao meio-dia, no poço de Jacó, em Sicar, acabando-se de fome e de sede. Jesus foi derramando sangue quando não tinha tempo nem para comer, quando não tinham de reclinar a cabeça. Jesus foi derramando o seu sangue no seu cansaço, na sua paciência, nas horas e horas ensinando, nos milagres. O Senhor foi derramando, Ele foi se derramando. Derramar o sangue quer dizer se derramar, se entregar, dar-se totalmente. De modo que o que nós vamos celebrar agora, no Tríduo Pascal, nada mais é do que o extremo de uma vida todinha que foi entrega, que foi se derramar por nós. Por isso João diz de modo solene: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Não é até o fim, quer dizer até o final, é amar até o extremo. Infinem dilexit, amou até não poder mais, amou até o extremo que se pode amar. E ele disse qual é o extremo: não há maior prova de amor que dá a vida pelos amigos. Vós sois os meus amigos. Ele disse isso. Então, o primeiro sentimento nosso ao entrar no Tríduo Pascal é de profunda gratidão a nosso Senhor. Gratidão por uma vida toda entregue a nós. Toda entregue. Pois bem, é isso que nós celebramos no primeiro dia do Tríduo. Vejam, hoje à tarde ele se entrega no pão e no vinho. E na sexta se entrega na cruz. É uma entrega só, não são duas. Aquilo que ele vai fazer na sua carne, na sexta, ele faz liturgicamente na quinta tarde, que já é sexta-feira. Vejam, a Eucaristia é sacrifício de Cristo. Em cada Eucaristia, a entrega dolorosa, só que no altar é sem dor. A entrega de morte, só que no altar é sem morte. Mas a entrega real de Cristo se torna presente. Dizer que a missa não é sacrifício é não entender nada de Sagrada Escritura, nada.
Então, este primeiro dia do tríduo, quinta à tarde e sexta, a gente poderia resumir com esta frase: ele se entregou. Ou se quiserem, com a frase de São Paulo aos Gálatas, e é uma frase muito consoladora, porque São Paulo também não conhecera Jesus nesse mundo. São Paulo diz: ele me amou e se entregou por mim. Pronto. Esta frase do capítulo 4 da carta aos Gálatas resume bem todo este primeiro dia. Nós devíamos ir para a missa da ceia do Senhor e ir amanhã para a celebração da paixão com esta frase, admirados, até meio sem jeito, diante de um amor tão grande e de uma correspondência tão pequena nossa. Ele me amou e se entregou por mim. O segundo dia do tríduo, o mais desconhecido, infelizmente, mas tremendo, 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 é o Sábado Santo, que começa na sexta tarde, após a celebração da paixão, e vai até o anoitecer do sábado. Neste segundo dia, ele entrou na morte, ele morreu. Morrer não é um momento, fechou os olhos, parou o coração, deixou de funcionar o cérebro, não. Ali é só a entrada na morte. Jesus entrou. Jesus foi engolido pela morte. Jesus foi engolido pela morte. Nós dizemos no credo: desceu à mansão dos mortos. Jesus foi derrotado pela morte. Vejam, no sábado nós perguntamos: onde está a vida? Destruída pela morte. Onde está o Filho eterno de Deus? Aquele que é o vivente, destruído pela morte. Deus desceu ao nada da morte. Que coisa mais tremenda! Deus foi cadáver. Deus foi total incapacidade de se salvar. É o Sábado Santo. É tão tremendo o sábado que nesse dia a igreja não ousa ter nenhuma celebração. E por isso, infelizmente, as pessoas pensam que é dia de nada, de fazer mil coisas, se descuidando do sentido disso. A gente vai às igrejas, o altar está descoberto, porque não há nem Eucaristia, nem comunhão eucarística. Vejam, um dia de total silêncio. O esposo foi tirado, a vida desceu à morte. Parece que Deus morreu, que Deus não existe, que Deus não salvou seu filho. A morte que um dia nós todos teremos, Jesus teve. E por isso eu posso dizer com o salmista: ainda que eu passe pelo vale da morte, pensem isso no momento da morte de vocês, porque chegará. Pensem, quando souberem que vão morrer, quando estiverem às portas da morte, não tenham medo de dizer: ainda que eu passe pelo vale da morte, eu não temerei. Tu, meu pastor, tu entraste aqui primeiro. Teu bordão e o teu cajado me dão a segurança. Tu entraste aqui, para que nem aqui eu esteja só. Tu desceste até aqui, para que até aqui eu te encontrasse comigo. Vejam, esse é o mistério do Sábado Santo. E finalmente, do anoitecer do sábado para o Santo Domingo, a ressurreição. No meio da noite, noite de morte, noite de treva, noite de escuridão, a vida rompeu a morte. O inferno, o Hades, o abismo, o Sheol foram destruídos. O Senhor ressuscitou. Não voltou a esta vida, nunca mais. Atravessou a morte. Saiu do outro lado, onde a morte é vencida para sempre. Entrou na glória de Deus, cumpriu o que prometeu, abriu o caminho, abriu o mar vermelho da morte, para que todo aquele que nele é batizado e dele se nutre na Eucaristia, atravesse também. A Páscoa dele
é a garantia da nossa Páscoa. Então são esses mistérios, ou melhor, é este mistério tremendo que nós celebramos nestes 3 dias sagrados. Vocês imaginem, por exemplo, na igreja escura do início da vigília pascal. Esse escuro simboliza as trevas, o inferno, a mansão dos mortos. Nós começamos a vigília pascal onde Jesus está na morte, na sexta-feira, no sábado santo. Veja, e de repente, no meio da escuridão, a luz. É Jesus ressuscitado. Aquele círio pascal novo, ser a virgem da abelha generosa, novo como o novo Adão. E vai a luz do círio e o povo atrás, os resgatados de todos os séculos, os que em Cristo vencem a morte, saindo, atravessando as trevas, indo para o altar, símbolo do céu, para a ceia que no céu nunca termina, para o banquete que o Apocalipse nos mostra. Vejam o que é a Páscoa. Pois bem, eu gostaria agora de fazer uma breve meditação sobre esta primeira celebração do Tríduo. Então, a celebração de hoje e a celebração de amanhã são do primeiro dia do Tríduo. Amanhã ainda estaremos no primeiro dia. E essa missa na ceia do Senhor, a liturgia da igreja, coloca logo no início da missa uma frase que resume o nosso espírito nestes dias. Uma frase de São Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 14. A cruz de nosso Senhor Jesus Cristo deve ser a nossa glória. Nele está a nossa vida e ressurreição. Foi Ele que nos salvou e libertou. Todos nós devemos gloriar-nos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. O bispo traz a cruz para lembrar que o anúncio do Evangelho é anúncio de Jesus crucificado. Muitos de vocês usam a cruz, mas a cruz verdadeira não é a que a gente traz no pescoço, a que a gente leva no peito. A cruz verdadeira é a cruz da nossa vida. É dessa cruz que São Paulo está falando. Porque você foi batizado em Cristo, porque você tem o Espírito de Cristo e foi enxertado em Cristo. A sua cruz é cruz de Cristo. E a cruz de Cristo é sua cruz. Todos nós devemos gloriar-nos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nas dificuldades, nas tribulações, nas escuridões, a gente deve reconhecer ali o Senhor e saber, eu participo da tua Páscoa, eu participo da tua cruz. Gostaria rapidamente de comentar as leituras, para que vocês entendam o sentido desta celebração de hoje à tarde. Na verdade, a celebração, ela se foca em 3 acontecimentos. Primeiro, o mandamento do amor que o Senhor nos dá. Jesus, até então, não tinha dado o seu mandamento. Uma vez, um escriba lhe perguntou qual é o maior mandamento da lei. O maior mandamento da lei de Moisés é: amarás o Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas este não é o mandamento de Jesus. Este é o mandamento para os judeus, este é o mandamento da lei. Este mandamento não é suficiente para um cristão, não basta. Se um cristão cumprir isso, ele ainda não é cristão. Jesus agora vai dar o seu mandamento, que não é o 11º mandamento, mas é o mandamento que supera, resume todos os outros. E ele só podia dar hoje, só podia dar na ceia. Antes de se quebrar no pão, antes de se derramar no vinho, ele lava os pés dos apóstolos e diz: amai-vos como eu
vos amei. Vos amei assim, lavando-vos os pés. Vos amei quebrando-me no pão eucarístico, derramando-me todo no sangue, no vinho eucarístico. Este é o meu mandamento. Veja, e esse mandamento é por amor ao Pai. Veja, o mundo saberá que eu amo o Pai. Ele vai dizer em João 12, que eu faço o que o Pai me manda, que eu vou entregar a minha vida. Ninguém tira a minha vida, eu a dou. Veja, por mim mesmo. Este é o preceito que eu recebi do meu Pai. Ele diz em João 10, quando fala que é o bom pastor. Esse é o mandamento de Jesus. Amar os irmãos e amar o Pai, como Jesus amou. Ele é a medida, Ele é o critério, Ele é o modelo do nosso amor. Querem aprender a amar? Olhem Jesus. Querem cumprir toda a Escritura, mesmo que não conheçam nada dela? Olhem Jesus e façam como Ele fez. Este é o meu mandamento. Pois bem, então hoje nós celebramos o mandamento do amor expresso no lava-pés, o sacramento do amor expresso na instituição da Eucaristia e o sacerdócio ministerial, aquele sacramento, aquele serviço na igreja que torna possível a Eucaristia e que deve ser vivido como doação de amor. Na igreja, o ministério, seja do bispo de Roma, o Papa, seja do padre, do diácono ou qualquer outro ministério, não pode nunca ter o sentido de prestígio, de honra. Não. Aquilo que o Papa falou, o Papa Francisco, não tenham mentalidade, psicologia de príncipes. Não príncipes, servos. Porque, veja, Jesus institui o nosso ministério na noite em que foi entregue. Jesus institui o nosso ministério lavando os pés. Lavando os pés. Vocês nos devem honrar por Jesus e nós devemos servi-los por Jesus. Então, brevemente eu queria tomar nesse contexto as leituras de hoje. A primeira leitura do livro do Êxodo, no capítulo 12, é a Páscoa dos judeus. Vejam, meus irmãos, a ceia última que Jesus celebrou foi a ceia pascal judaica? Não foi a ceia pascal. João é claro, antes da festa da Páscoa. A ceia pascal judaica naquele ano caiu na noite da sexta para o sábado. Na sexta-feira, entre meio-dia e 3 horas, os judeus estavam matando os cordeiros para comer a Páscoa. E o Cordeiro de Deus estava na cruz. Vejam, quando os judeus estavam comendo a ceia pascal, o Cordeiro estava sendo sepultado em Jerusalém. Não, naquele ano Jesus não comeu mais a Páscoa. Jesus antecipou um dia. Jesus celebrou uma refeição solene que se chama em hebraico de Todá. Todá em hebraico quer dizer agradecimento, ação de graça. Jesus celebrou uma ceia solene de Todá, de agradecimento. Agora todo o clima era pascal, mas não era uma ceia pascal. Mas o clima, o sentido que Jesus deu foi todo pascal. É por isso que, vejam, hoje, como primeira leitura da missa na ceia do Senhor, a gente tem a leitura da instituição da Páscoa judaica. Naqueles dias, o Senhor disse, quem quiser acompanhar, Êxodo 12, começando no versículo 1. Só que a liturgia pula alguns versículos. Então, quem quiser pode ficar só ouvindo. Naqueles dias o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este mês será para vós o começo dos meses.
será o primeiro mês do ano. Atenção, o ano dos judeus começa com a Páscoa. A Páscoa renova tudo. A Páscoa era a festa da saída para o Egito, do Egito. Antes nós não éramos. Antes nós estávamos mortos. Antes nós éramos como se não existíssemos. Agora nós começamos a existir. A vida começa com a Páscoa. Este mês será para vós o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo: no 10º dia deste mês, que se chamava Nisan, no tempo de Jesus, esse mês tinha o nome de Nisan. Pois bem, no 10º dia deste mês, cada um tome um cordeiro por família, um cordeiro para cada casa. Se a família não for bastante numerosa para comer um cordeiro, convidará também o vizinho mais próximo de acordo com o número de pessoas. Deveis calcular o número de comensais conforme o tamanho do cordeiro. Vejam bem, o cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis escolher tanto um cordeiro como um cabrito, e devereis guardá-lo preso até o dia 14 deste mês. No ano 30, o dia 14 caiu numa sexta-feira. O cordeiro que foi tomado no dia 10 deve ser um cordeiro sem defeito. A Deus se dá as primícias. Um cordeiro novo, um cordeiro macho, e vai ser sacrificado. Vejam só. Então, toda a comunidade de Israel reunida o imolará ao cair da tarde. Vejam que simbologia impressionante. O cordeiro estará na cruz naquela sexta-feira, o cordeiro verdadeiro. E os cordeiros, profecia, imagem do verdadeiro cordeiro, estarão sendo imolados no templo para celebrar a Páscoa. E por que essa leitura é feita hoje e não amanhã? Porque agora o verdadeiro cordeiro continua se dando na Eucaristia. O cordeiro imolado. Nunca esqueçam que em cada missa o padre quebra o corpo de Cristo. E quando ele quebra o corpo de Cristo, todos nós dizemos: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Aquele gesto de quebrar o pão eucarístico não é gesto de partilha, não é este o sentido. É um gesto sacrificial. É o cordeiro que se quebrou, é o cordeiro que foi imolado por nós. Mas está vivo. Por isso o padre pega um pedaço do cordeiro quebrado e une ao seu sangue. Vivo. Não é corpo sem sangue, nem sangue sem corpo. É o Senhor vivo. Imolado já não morre, morto vive eternamente. Pois bem, mas voltemos ao texto do Êxodo. Tomareis um pouco do seu sangue e untareis os marcos e a travessa da porta nas casas em que o comerdes. A travessa da porta era de madeira. Vejam, o sangue na madeira como sinal de salvação. Marcando aquele sangue na madeira, o anjo exterminador não mataria os primogênitos dos judeus. Tudo, veja, tudo no plano de Deus tem um sentido. Como o sangue do nosso Cordeiro Jesus na madeira da cruz nos livra da sentença de morte. Comereis a carne nesta mesma noite, assada ao fogo, com pães ázimos e ervas amargas. É interessante, são duas festas, vocês não devem perder de vista isso. A festa da Páscoa, celebrada com a ceia, e a festa dos pães ázimos. No entardecer da Páscoa, se procura qualquer fermento que tenha na casa e se tira.
A Páscoa deve ser celebrada sem nenhum fermento em casa. O fermento para os judeus simbolizava a corrupção. Tira-se o fermento e come-se o pão sem fermento no dia 14 e durante 7 dias seguintes até o dia 21. São Paulo depois vai dizer: Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Celebremos a festa com pães sem fermento. O fermento da corrupção, da maldade, do pecado, o velho fermento. Jesus tinha mandado que nós tivéssemos cuidado com o fermento de Herodes, da busca do poder, da busca das coisas desse mundo, e do fermento dos fariseus, a hipocrisia religiosa, a falsa segurança, a falsa religiosidade. Veja, guardai-vos do fermento de Herodes e do fermento dos fariseus. Celebremos a Páscoa com pães sem fermentos. Sejamos nós mesmos como o pão da Eucaristia, ázimo, sem fermento. Comereis a carne nessa mesma noite, assada ao fogo com pães ázimos e ervas amargas. Assim devereis comê-lo. Comereis a Páscoa. Páscoa é a festa, mas Páscoa é o nome do Cordeiro. Comer a Páscoa é comer o Cordeiro Pascal. Nós comeremos o Cordeiro Pascal hoje à tarde, mas sobretudo nós comeremos o Cordeiro Pascal na noite da Santa Páscoa. Depois da longa vigília, celebraremos a Eucaristia e comeremos o Cordeiro, imolado e ressuscitado, quebrado e ressuscitado. Veja, devereis comê-lo assim, com os rins cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. E comereis às pressas, pois é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. Por que comer assim? É comer como quem vai viajar. Os rins cingidos, por quê? Porque o judeu usava a túnica, aqui como a minha batina, solta, quando estava em casa. Quando ia para a rua, quando ia em viagem, cingia a túnica para que ela ficasse mais curta e presa. Calçava sandálias, tomava o bastão. Veja, devem comer como quem viaja, devem comer como quem vai sair da escravidão para a liberdade. Comereis às pressas, é a Páscoa do Senhor. Atenção que a Páscoa aqui tem 2 sentidos. É Páscoa porque o Senhor vai passar pela casa dos egípcios e matar os primogênitos. Ou melhor, tem 3 sentidos. Esse é o primeiro sentido. O Senhor vai passar matando. O segundo sentido é Páscoa porque o Senhor vai passar pulando, saltando, preservando a casa dos judeus, dos israelitas. Terceiro sentido, o Senhor passando vai fazer o povo passar da escravidão para a liberdade. Por isso o povo já come com os rins cingidos, com o cajado na mão, com as sandálias aos pés, porque chegou o tempo de passar. O Senhor passou, nos libertou, nós passaremos pelo mar. E naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, e infligirei castigos contra todos os deuses do Egito. Eu, o Senhor, o verdadeiro Deus, vou castigar os deuses do Egito. O sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante, e não vos atingirá a praga exterminadora quando eu ferir a terra do Egito. E atenção para o preceito. Este dia será para vós um memorial em honra do Senhor, e havereis de celebrar por todas as gerações como instituição perpétua. Está aí. A Páscoa dos judeus marca o nascimento do povo de Israel. A tua Páscoa cristã marca o nascimento do novo povo, que é a igreja. Observem,
O Senhor, antes de fazer a libertação do povo, manda que o povo celebre a libertação que vai acontecer. O Senhor, antes de se entregar e fazer a sua Páscoa, manda que a gente celebre no rito da ceia a Páscoa dele e nós. É este o sentido desta primeira leitura. Na segunda leitura de hoje, nós temos, da carta de São Paulo aos Coríntios, a primeira carta, atenção, nós temos a narrativa mais antiga da instituição da Eucaristia. A narrativa mais antiga é esta, é de alguém que não esteve na ceia, é de São Paulo. São Paulo lembra aos coríntios o que ele não viu, mas recebeu da igreja. Recebeu onde? Na liturgia, como nós recebemos. Paulo diz aos coríntios, vejam, irmãos, o que eu recebi do Senhor, o que eu recebi celebrando, eu vos transmiti. E Paulo repete de cor aquilo que de cor vocês sabem. Veja, atenção para essa palavra entregue. Entregue à morte. Entregue por quem? Que mistério? Entregue pelos judeus, entregue por Judas, entregue pelos romanos, entregue também pelo Pai. O Pai entregou o Filho. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vejam o amor do Pai. Na noite em que foi entregue, e atenção para isso, na noite, essa semana, no Evangelho de terça-feira, João dizia, depois que Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Era noite, a noite do pecado. E Jesus vai dizer no Evangelho de Lucas, é a vossa hora e o poder das trevas. A noite do pecado, a noite da morte. Quantas vezes a gente é ameaçado por essa noite? Meus irmãos, isso é sério. Como eu queria que vocês levassem isso a sério. A vida humana não é um passeio. A vida humana, por mais bonita que seja, por mais que desejemos viver, a vida humana tem situações trágicas, tem momentos trágicos, absurdos, de sofrimento, de dor, de injustiça. É a vossa hora e o poder das trevas. Jesus entrou nessa noite, Jesus assumiu essa noite feriu Jesus, Jesus teve a noite dele, a minha alma está triste até a morte. Na noite em que foi entregue, foi na noite que o Senhor foi entregue. Gritou pelo Pai e o Pai não atendeu. Pai, se esse cálice puder passar de mim sem que eu beba. E o Pai não o atendeu. E o autor da carta aos Hebreus diz no capítulo 5 que o Pai o atendeu. E o atendeu. E o ressuscitou. Mas livrou da morte, fazendo-o passar pela morte. Vejam, meus irmãos, como diz o livro de Tobias, se tu és grande, Senhor, tu condenas, mas também salvas, tu feres e cura a ferida, tu deixas morrer, mas também ressuscitas. É assim na nossa vida. Olhem na carne de Jesus a sua história. Olhe na carne de Jesus, a carne da sua vida. Ser discípulo é isso, é pegar a carne da minha vida e colocar na carne de Jesus. É completar na minha carne o mistério da paixão do Senhor. É saber, como diz São Paulo na segunda carta a Timóteo, se com Ele sofremos, com Ele reinaremos. Se com Ele morremos, com Ele viveremos. Mas a gente é fraco, a gente é velhaco de coração, a gente é cego. E na hora da noite, na hora da treva, na hora da cruz, a gente esquece de tudo isso.
e corre o risco sério de renegar o Senhor, de fugir, de descrer, de jogar fora os compromissos da gente, de trair como Judas, de negar como Pedro, de fugir como os 12. É a nossa fraqueza. Mas também para ela Jesus tem um remédio. Eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Mas a gente quer confiar na gente e não na oração do Senhor. Nenhum de nós persevera até o fim, se o Senhor não nos sustentar. Eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Entre na oração do Senhor. Acolha na sua oração a oração do Senhor. Cale-se, deixe que o Senhor, é o Espírito do Senhor que ora em você. Ele dá sustento, força, coragem. Na noite em que ia ser entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e depois de dar graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado, que é entregue por vós. Atenção, os 4 gestos de Jesus. Ele toma o pão, dá graças ao Pai por tudo que o Pai fez. Veja, depois parte o pão e o entrega. São os gestos da Eucaristia. Tomou o pão, a procissão das ofertas. Deu graças, toda a oração eucarística. Partiu o momento da fração do pão no cordeiro e deu o momento da comunhão. Nós repetimos, como ele mandou, os gestos do Senhor. Mas não é uma repetição, é mais que isso. Esses gestos se tornam presentes, salvíficos, entram na nossa vida. Esse gesto de Jesus de quebrar o pão é tremendo, tremendo. Veja, Jesus se rasga. Vocês pensem no pão ázimo judaico, uma espécie de bolacha. Veja, Jesus rasga o pão, se quebra como será rasgado na cruz, como sua carne será rasgada, e se deixa devorar para que nós tenhamos a vida. Por isso que esse gesto na Eucaristia, que deu o nome à missa toda, foi o primeiro nome da missa, fração do pão. Veja, é um sacrifício. Quantas vezes a gente participa da missa quebrado? Pois bem, na hora em que o sacerdote quebrar o pão, pode dizer sem medo: Senhor, eu me quebro contigo. Senhor, a tua quebradura é a minha quebradura. Eu me quebro contigo. Como tu te quebraste para me alimentar, eu me quebro para que na minha vida a tua glória apareça, a tua vontade, a tua vontade. Eu me coloco nas tuas mãos. Jesus então, vejam, se quebra e se dá no pão e manda: fazer isto. É o mesmo mandamento da primeira leitura. Depois que o Senhor manda celebrar a ceia pascal, ele diz: vós deveis celebrar isto como uma memória perpétua. Jesus diz: fazei isto em memória de mim. Foi-se embora a Páscoa dos judeus. Da raiz da Páscoa judaica nasceu a Páscoa de Cristo. Do rito judaico nasceu o rito de Cristo. Aquela Páscoa que os judeus celebram ainda hoje, por essa época, agora eles vão celebrar. Esse ano foi um pouquinho antes, já celebraram a Páscoa deles. Às vezes até coincide com a nossa. Veja, eles celebram anualmente para entrarem na libertação do Egito. Nós celebramos para entrarmos na libertação que Cristo nos deu. Eis aqui. E depois então, do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: este cálice é a nova aliança em meu sangue. Moisés, ao pé do Monte Sinai, matou um cordeiro. Com uma parte do cordeiro, ungiu
as extremidades, os chifres do altar. Depois colocou numa bacia outra parte do sangue do cordeiro. E com ramos de isopo aspergiu, barrufou o povo com o cordeiro, com o sangue. E disse: este é o sangue da aliança que o Senhor faz convosco. Entenda o que significa. Moisés unge Deus com sangue. Unta Deus com sangue. Como não pode tocar em Deus, toca no altar. E depois unge, lambuza o povo com sangue. Deus e o povo se sujam com o mesmo sangue. Qual é o sentido? Qual é o sentido disso? Quem desrespeitar a aliança deve morrer. É uma aliança, é um pacto de sangue. Qual é a aliança? Eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. E vamos assinar a aliança com o sangue do cordeiro. E o povo desrespeitou a aliança, merecia a morte. E para que o povo não morresse, Deus morreu no lugar dele. Para que o povo não morresse, Deus enviou seu Filho. E agora Jesus nos diz: é a nova aliança no meu sangue. No meu sangue. Quem é agora que vai se sujar de sangue? Nós, e Ele mesmo se suja com o sangue dele. De modo que quando nós caímos, a aliança não cai, porque Ele sustenta. É com o sangue dele. Vejam, é o cálice, este cálice é a nova aliança em meu sangue. A missa é sacrifício de Cristo. Não sacrifício doloroso, atenção, porque o sacrifício de Cristo agora está na glória. Cristo está na glória, ressuscitado e sacrificado. Ele continua com as chagas abertas, mas chagas gloriosas. Ele continua com o lado aberto, mas não dói mais. É uma chaga gloriosa. O que sai dessa chaga? Continua saindo, viu? Supurando. O que sai do lado de Cristo? A água do teu batismo, o sangue da Eucaristia, a vida da igreja. Cumpre-se a palavra dos Salmos. Os braços de um rio rega a cidade de Deus. A morada do Altíssimo rega a igreja. O sangue que sai do lado de Cristo. É a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em memória de mim. É um memorial. Como Israel faz memorial da antiga Páscoa, nós fazemos memorial do Senhor. Você entende o que significa comungar do corpo e do sangue de Cristo? É comungar da imolação de Cristo. É dizer: Senhor, eu trago a tua imolação para a minha vida. Eu me imolo contigo. Eu me faço hóstia contigo. A palavra hóstia, entenda o sentido dela. Hóstia é uma palavra latina. Hóstia quer dizer em latim vítima. A palavra vítima em latim é hóstia. Então, a gente chama de hóstia aquele pão porque consagrado ele é a vítima do sacrifício. Veja, é a vítima quebrada. É o Cristo imolado e ressuscitado. Vejam, é a vítima do sacrifício. Então, meus irmãos, Cristo, veja, se entregou por nós. Comungar seu corpo e sangue, seu corpo imolado, seu sangue derramado, é comungar com Ele na sua entrega. É isso que o cristão deve fazer a vida toda. É isso que o cristão faz em cada Eucaristia. É isso que nós vamos celebrar daqui a pouco, no início do Tríduo Pascal. E São Paulo então conclui: todas as vezes de fato que comeis deste pão e bebeis deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que Ele venha. Não é proclamar com a boca. Estareis celebrando, estareis tornando presente na vida da igreja, na vida do mundo,
na vossa vida a morte do Senhor, a entrega do Senhor, até que Ele venha. É esse mistério tremendo, é a instituição deste mistério tremendo que celebramos hoje. Agora compreendam bem, naquela noite Jesus estava angustiado. Aquela noite era uma noite de despedida, mas uma noite também de tristeza para Jesus e de angústia, porque compreendam o que Jesus fez. Jesus, ao quebrar o pão, ia dizer: comei, isto é o meu corpo, entregue por vós, rasgado por vós, imolado por vós. Bebei, este é o meu sangue derramado por vós. Atenção, isto é um gesto profético. Isto é um gesto que está dizendo que nosso Senhor, no outro dia, vai fazer isso. Não tem mais volta. Não tem mais volta. Ao se dar na ceia, Jesus é como se assinasse um cheque. Jesus empenhou a palavra. Ele não tem mais como voltar. Ele já se deu. Compreendem? Ele já se deu. Imagina mais tarde, quando Judas chegasse lá e ele fugir. Não pode mais. Ele já se deu. Ele já se derramou. Se ele fugir, esse gesto da ceia não passou de um teatrinho, de uma brincadeira, de uma promessa vazia. O que faz com que o gesto da ceia tenha valor é que aquele gesto ritual, litúrgico, será gesto concreto na carne dele, algumas horas depois. Como Deus no Antigo Testamento, ao mandar Israel comer a Páscoa, é porque ia abrir o mar para o povo passar. Senão seria um teatrinho, uma brincadeira. É por isso, meus irmãos, que os ritos da liturgia, Ave Maria, esses ritos são cheios de vida. Esses ritos tornam presentes aquilo que eles significam. Não é brincadeira, não são brincadeira. Não se pode brincar com essas coisas. E é por isso que participar da ceia do Senhor, do sacrifício do Senhor, coloca o sacrifício, a entrega do Senhor na minha vida. E para que não seja um teatrinho, eu devo estar disposto a me entregar como Ele se entregou. A Eucaristia a Eucaristia me faz vítima, a Eucaristia me faz hóstia com Cristo. Hóstia pró hóstia, sacrifício por sacrifício, entrega por entrega. Eis aqui. Para terminar, uma breve referência, o tempo já esgotou-se, ao Evangelho, que é soleníssimo, soleníssimo. João sabe escrever um texto solene como ninguém. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Meus irmãos, se vocês colocassem isso na cabeça e não esquecessem mais, já valeria a pena tudo. O que é a Páscoa de Jesus? Vejam, é muito fácil entender. Israel estava na escravidão, entrou no mar, atravessou o mar e saiu do outro lado, livre, nunca mais voltou para o Egito. Jesus estava na escravidão. Que escravidão? Olha lá Filipenses 2, ele era Deus e assumiu a condição de servo, se fez homem, homem de dores. Jesus estava na situação de humilhação. Era o Egito de Jesus era essa vida. Ô geração incrédula, até quando estarei entre vós? Até quando vos suportarei? Vejam, Jesus entra no mar. Que mar? O mar da morte. O mar da morte. Como os judeus, os israelitas entraram no mar vermelho. E Jesus rasga o mar da morte e sai do outro lado, na terra prometida que é o Pai.
e nunca mais voltará a essa vidinha mortal nossa. A mesma coisa, essa é a Páscoa de Jesus. E em Jesus nós faremos a Páscoa. Se comermos a Páscoa dele e se colocarmos a Páscoa dele na nossa vida, nós também passaremos. Vamos passando já, a gente vai caminhando para a morte, mas com Jesus a gente atravessará a morte e com Jesus entrará na vida. Páscoa dos judeus, figura. Páscoa de Jesus, realidade. Páscoa nossa, consequência dessa realidade maravilhosa. Pois bem, Jesus sabia que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Só queria comentar brevemente o gesto do lava-pés. Já expliquei-lhes a ceia. Jesus, antes de se entregar no pão e no vinho, realiza um gesto que é absolutamente inesperado, escandaloso até. Jesus depõe o manto, amarra uma toalha na túnica. O Senhor, Ele que está presidindo a mesa. Vejam, Ele faz aquilo que é do servo. É um trabalho do servo. Jamais uma pessoa livre faria isso, jamais um patrão faria isso, jamais o dono da casa faria isso. Por isso, o escândalo de Pedro. O que Pedro faz é aquilo que todos os outros estavam pensando. Pedro diz: tu lavar meus pés? Não, tu não me lavarás os pés. Isso não é possível. Tu és o mestre, tu és o Senhor. A resposta de Jesus é dura, direta e verdadeira. Se eu não te lavar, não terás parte comigo. O que significa isso? O que significa isso? Atenção, atenção. Jesus tinha dito um pouco antes, pode olhar em Marcos capítulo 10, versículo 45. Jesus dissera: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. A vida de Jesus todinha foi um serviço. E qual é o serviço? É um só. Ele diz: veio para servir e dar a vida em resgate da multidão. Qual é o serviço de Jesus? Foi dar a vida toda por nós. Aquilo que Jesus está fazendo agora, ajoelhado na frente dos apóstolos, é um símbolo visual, teatral, plástico, daquilo que ele fez a vida toda. Jesus está lavando o pé de Pedro porque serviu a Pedro a vida toda. Jesus pode lavar os meus pés, porque Ele me serviu a vida toda. Antes mesmo que eu nascesse, Ele já me servira. Eu já nasci servido por Ele. Ele me amou e se entregou por mim. Ele pode lavar meus pés, para meu escândalo, para meu susto e para minha vergonha. E Ele pode me olhar nos olhos e dizer: eu te lavo os pés, porque eu me dei por ti a vida toda. Quando Pedro diz: se tu não me lavas os pés, quer dizer, tu não me serves. Pedro, sem saber, está querendo dizer: eu não aceito que tu me sirvas, eu não aceito que tu morras por mim. E Jesus disse: se eu não morrer por ti, se eu não der minha vida, meu cansaço por ti, tu não podes ter parte comigo. Se eu não te lavar, tu não terás parte comigo. O Senhor pede que nós o sirvamos, mas antes Ele nos serviu. O Senhor pede que nós demos a vida por Ele, mas antes Ele entregou a vida por nós. E por fim Jesus disse: veja, como eu fiz, façais vós também. Mas eu queria terminar chamando a atenção para isso. A mim me dá mal-estar, me aborrece, me dá tristeza e decepção. Quando eu escuto os cristãos falando em amor, tem que amar, não é nada disso. Nós não somos uma organização filantrópica, nós somos cristãos. Amor não se obriga a ninguém. A própria Escritura diz
quisesse alguém dar tudo o que tem para comprar o amor, seria tratado com desprezo. Está lá no Cântico dos Cânticos. Não tem que amar. Vocês não são obrigados a amar ninguém. Amor não se obriga, amor se conquista. Amor obrigado não é amor, é escravidão, é chato, é um porre. Não me venham dizer que eu tenho que amar. Que chatura escutar essas bobagens. Veja, nós não somos ONG filantrópica. Vocês têm que olhar Jesus, isso sim. Vocês têm que olhar Jesus. Só olhem para Ele. Só façam o que Ele disse: vinde a mim, aprendei de mim. Se vocês olharem Jesus, duvido não amar. Mas não é amar o outro porque o outro é bonzinho. O outro não é bonzinho, às vezes é uma pestinha. Não é amar o outro porque eu tenho que parecer bem na fita. É amar o outro porque o Senhor me amou primeiro, quando eu não merecia. O Senhor me amou primeiro, incondicionalmente. O Senhor nem perguntou se eu aceitava o seu amor. Ele me amou e se entregou por mim. E me amou assim, e ama o meu irmão chato, ama o meu irmão que é contra mim, ama o meu irmão que não me compreende. Como não amar? Veja, eu vos dei o exemplo para, assim como eu fiz, façais vós também. O amor não se aprende escutando discursos bonitos. O amor cristão se aprende olhando Jesus. O amor cristão se aprende comungando Jesus, amante, imolado. O amor cristão se aprende aos pés do Senhor. Vinde a mim, aprendei de mim. Só esse amor é cristão. Só esse amor serve para o reino de Deus. Só esse amor merece fé. Nós vos adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.